Olá, ouvintes, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E hoje o nosso tema vai ser, é um tema bem geral, né? Mas nós vamos falar do que a gente tem nos meios de mass media, né? Que é TV, rádio, jornal e versus espiritualidade, para a gente tentar fazer um comparativo de como é que nós estamos fazendo o caminho da nossa vida, e sempre voltado para aquilo que eu considero muito importante para o ser humano, que é a evolução. A evolução é sempre individual e a gente tem que estar atento para isso, né? Às vezes a gente quer até que alguém faça a gente evoluir, né? A pessoa te passa alguma coisa e você fala, puxa, agora eu tenho uma pérola na minha mão. Mas não funciona assim. Cada um de nós faz o seu caminho, vai acrescentando experiências, questionamentos, né? Vai vivenciando situações que podem melhorar sei lá, ou até desorganizar a gente, mas é sempre um aprendizado e eu penso que isso faz da nossa vida um caminho mais rico, né? Mas o nosso tema é esse, mas antes eu vou dizer para vocês que o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, onde você pode fazer as suas perguntas e eu vou responder na medida que eu consigo, né? E às vezes eu respondo até, por exemplo, no programa como esse, né? Que é um programa bacana de a gente tocar em determinados assuntos. E tem a turma aí do Marco Zero, que é uma turma que fez o curso de projeção astral em São Damião, e eles estão lá trocando ideias, crescendo, e isso é muito bacana. Eu considero que relacionamento é fundamental para que a gente cresça, né? Talvez por isso o tema de hoje, né? Porque é assim, quando você... Aliás, aconteceu uma coisa que foi bem bacana para mim, que eu estava assistindo uma entrevista de uma mulher que ela é diretora de cinema e produtora, alguma coisa nesse sentido, né? E ela fez o comentário que ela gostava de fazer filmes, né, e produzir coisas que os atores pudessem contracenar um com o outro, né? Porque essa seria a característica principal do cinema, né? Um ator contracenando e mostrando as reações, sabe, para o público, mas de uma coisa de desenvolvimento próprio de um ator, né? Tem atores que fazem coisas fantásticas, que são sérios, né? Que quando fazem algum filme, esse filme tem conteúdo. Isso é importante, né? Não os filmes que a gente vê hoje, que o ator não tem nem cenário, né? É tudo verde, é um chroma key, ele fica ali na frente, o diretor fala, você tem que fazer isso e aquilo, depois coloca um monte de coisa, né, que é a nossa tecnologia que proporciona, né, que a gente pode inventar, até copiar seres humanos idênticos e colocar como atores. Só que, veja, eu penso que nós estamos aqui num planeta que isso aqui é uma nave, né? Nós estamos aí circulando na nossa galáxia, nós estamos em torno do Sol, e não é só isso não, o Sol está se movimentando e nós vamos juntos com ele, né, fazendo um percurso em torno da nossa própria galáxia. Então nós temos aqui uma nave, né, da qual nós somos, eu diria que prisioneiros, né? Não dá para a gente sair por aí e fazer o que quer, né? Vou dar uma saidinha da nave e andar por aí. Você não vai fazer isso porque não dá para fazer, né? Mas de qualquer forma, nós devíamos cuidar melhor disso aqui. E o que acontece? Vamos colocar de um lado todo o trabalho que a gente faz, eu estou incluso nessa história toda, né? O trabalho que a gente faz de manipulação, né, da cabeça humana para poder fazer vendas, para poder, sabe, colocar no mercado um monte de coisas que às vezes são até inúteis, esquecendo coisas que são muito importantes e úteis, em detrimento de achar que isso aí é tecnologia é evolução. Evolução não é isso não. Evolução não é você colocar no ar uma pessoa com uma super arma matando até o diretor do filme, né? Que isso é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Alguns filmes que eu vejo é assim, quando termina o filme, até você
tá ferido da história, né? Eu acho que não tem sentido a gente trabalhar, né, com uma máquina que poderia produzir organização, felicidade, bons relacionamentos, né? A gente poderia produzir muita coisa boa, e nós não produzimos isso. Você liga a TV para ver desastre, infelicidade, maldade, né? Ficam ensinando como fazer coisa errada, né? Eu acho que depois a gente paga o preço disso, só que nós não pensamos em nenhum instante que nós somos as pessoas que estão fazendo isso, né? Nós permitimos que as coisas aconteçam. Nós não desligamos a televisão para não assistir coisas que não são legais, né? E eu penso que nós teríamos sim que ter essa competência de tomar atitudes, né? Porque se você olhar um programa de TV em que as pessoas ficam lá numa casa, né? E aí começa a ter aqueles relacionamentos que todo mundo sabe, eu não estou inventando nada, são absolutamente vazios, né? Não existe, não dá para um homem e uma mulher se encontrarem num dia e no outro dia estarem se amando, né? Não existe isso. Isso é uma coisa de paixão, é uma coisa vazia, né? O relacionamento humano, ele tem que ter continuidade, ele não nasce assim de simplesmente olhei e gostei, né? Você precisa conviver com a pessoa, conhecê-la, porque senão você não vai estar falando nunca de amor, vai estar falando sempre de paixão, né? Vai estar falando sempre da pegada principal que o ser humano tem, que são as suas próprias carências. Falar isso talvez seja, não sei, né? Não posso nem saber o que as pessoas pensam, mas com toda certeza nós temos que poder fazer comparativos que valham a pena, né? Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela ficava na frente da TV assistindo novelas. Depois ela tentava replicar na vida dela o que ela assistia na novela, porque é isso que ela está aprendendo. Então, de repente ela via a mulher brigar com o parceiro dela e ela fazia a mesma coisa com o namorado com quem ela havia conhecido. Uma coisa assim totalmente, né, ao ponto de ela precisar de um tratamento, porque ela simplesmente estava repetindo. A TV nos ensina isso. Os jornais, as revistas, todos os meios, né, que tem à nossa volta de mídia, eles acabam, por um motivo ou por outro, fazendo um caminho que é exatamente esse, é o caminho de nós temos que vender, e aí não quero nem saber, tem que ter, sabe, emoção, né? Então, é aquela força da emoção que a gente acha que é muito positiva, e a emoção é só uma coisa muito primitiva no ser humano, né? Viver na emoção, impulsos emocionais, estar nublado com toda certeza. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando em criar coisas felizes. É o que eu penso, pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, já estou pedindo desculpas aqui por antecedência, porque eu acho que o ser humano acerta às vezes e erra às vezes. Então, esses 50% de possibilidade para cada um vale para todo mundo no universo, né? O universo é muito grande. Mas imagina o seguinte, a gente, para fazer uma coisa que seja positiva, nós precisamos nos alimentar de coisas positivas. Senão você não consegue. Não dá para ir para lugar nenhum, né? Agora, você fica se alimentando de medo, de raiva, de terror, né? Isso aí é o que a gente vê que é o máximo, né? E depois, um belo dia, você está sobrecarregado, né, desse tipo de informação e a tua vida não vai ser feliz, não. E eu digo que não vai ser feliz porque nós só nos ressentimos disso em momentos de crise muito alta, né? Um dos momentos de crise é o momento que a gente sabe que vai ter o falecimento físico. Aí o que você leva para o outro lado? Você leva tudo aquilo que você aprendeu. Não pensa que você vai levar outra coisa, não. Não adianta fazer aquelas orações e se arrepender. Você vai levar exatamente o que você é, né? Os teus pensamentos, as tuas raivas, as tuas maldades. E tudo isso a gente vai aprendendo, né? Aprende, né, de reencarnação para reencarnação,
E nessa última que nós estamos aqui todos juntos, nesse grande bolo de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas mais ou menos, tá todo mundo aí, né? E alguém para pensar e fala assim, puxa vida, vamos dar uma revisão, porque senão você liga a TV e tem guerra, né? E aí os governantes promovendo guerra. Você imagina um governante que arma um exército para matar pessoas que são iguais a ele. Isso é o fim. Para mim é uma tristeza tão grande ver pessoas se matando, né? Porque não tem sentido nenhum para o ser humano fazer uma coisa tão, eu acho que é tão burra como essa, né? Desculpa a palavra, que eu acho até pesada, mas eu acho que é burra mesmo, ao invés de pegar toda essa energia, todo esse dinheiro e começar a trabalhar tanto nos meios, né, de comunicação, que eu acho que seria importantíssimo, né, como no nosso dia a dia, na nossa relação um com o outro, alimentar cada um de nós em coisas que sejam felizes, que deem continuidade à nossa vida nesse planeta. Porque o nosso planeta está sendo destruído por nós, né? Não tem a menor dúvida disso. Nós conseguimos fazer isso com uma competência que não dá nem para a gente reclamar depois, sabe, dizer assim, olha, está tudo ruim porque nós fizemos isso, né? Nós simplesmente não estamos enxergando as coisas, estamos acabando com a natureza, estamos acabando com todos os animais, né? Todas as coisas que provocam o equilíbrio do planeta, e aí nós estamos matando a nós mesmos também. É uma festa isso aqui, né? Então, pensa bem, coloca de um lado as nossas produções de relacionamento, que horas são individuais, horas são de massa, né? E coloca a parte espiritual que cada um de nós poderia contemplar, que são as energias fabulosas que existem no nosso planeta, que é a água, o ar, né? Que são as árvores, que estão ali e são absolutamente indefesas, né? Tudo que é bom, do meu ponto de vista, é indefeso, porque não precisa ser ingênuo para ser indefeso, né? Mas tudo que é melhor não está disponível para fazer confronto nem guerra, né? Não está disponível para ter raiva, para maltratar o próximo. Então, eu creio que nós precisamos rever tudo isso, né? É uma revisão que tem que ser sincera, tem que ser feita logo, porque nós vamos ficar protelando isso indefinidamente, né? E um belo dia lá na frente falar, puxa, a gente poderia ter feito uma coisa melhor. Não, destruímos um monte de coisas, né? E aí vai faltar água, vai faltar tudo que você imagina. Aliás, eu li um livro, isso já faz uns 40 anos mais ou menos, que o livro era A Utopia ou a Morte de René Dumont. Naquela época ele já dizia a quantidade de chumbo que existia na atmosfera da Europa, ele já falava da poluição das águas, que nós não temos tudo isso que nós estamos pensando, né? Nós estamos acabando com tudo e nós vamos inventando maneiras de organizar o que nós de verdade poderíamos simplesmente cuidar, né, para que continuasse. Água fresca, água pura. Você não consegue isso agora, né? Você não consegue nem colocar o pé na terra. Nós estamos plastificando o planeta, estamos asfaltando o planeta inteiro. Então, é isso que eu estou dizendo. Talvez até seja uma coisa que as pessoas não aceitem muito, né? Mas nós precisamos nos rever, precisamos ser melhores, de verdade, né? Buscar, nós podemos fazer tudo que a gente quiser na nossa vida e fazer de forma correta e decente, porque na maioria das vezes os nossos desejos, eles estão escondidos atrás da muralha da maldade, né? Eles nunca são simples e sinceros. A gente não fala, olha, eu gostaria de fazer isso, né? E poder conversar sobre o que você é, dizer o que você sente, né? Não induzir as pessoas, submeter as pessoas e maltratar as pessoas como a gente costuma fazer, né? Isso aí tudo tem por trás uma carga de medo que é imensa, né? Que não tem cabimento. E eu fico pensando, né,
Como é que o ser humano não dá uma paradinha, não faz um pit stop e aí resolve a vida de uma forma feliz? Por que a gente não pode fazer isso? Do meu ponto de vista, a gente pode. Então, vamos pensar sobre isso, né? Eu acho que seria uma boa ideia que a gente conseguisse ter um pensamento melhor, uma ideia melhor, né? Fazer as coisas com o coração. Então, eu estou falando isso, parece até que eu estou desabafando, né? Mas, na verdade, eu creio que o nosso mundo ele precisa de reflexão para que a gente continue. Porque tudo que a gente está plantando não vai resultar em coisas boas, vocês podem ter certeza. Vai resultar em miséria, em doença, infelicidade, incerteza, ódios, raivas. E aí nós vamos, além de fazer as coisas materiais ruins, toda a energia que a gente cria, que é negativa, que é pesada, vai estar na atmosfera do nosso planeta, atrapalhando muito mais a gente. Ao contrário, se a gente começar a trabalhar para a felicidade, para um ajudar o outro, para que a gente tenha uma cabeça melhor do que nós temos, é óbvio que o nosso planeta fica melhor, fica mais suave, fica mais feliz. Você vai poder ter tudo aquilo que a gente tinha talvez há uns 50, 60 anos atrás, talvez um pouco mais, campos, água, cachoeiras, ter tudo natural, sem ter que inventar coisa, né? E depois não ter mais nenhum tipo de benefício daquilo que é imanente, né? E que o planeta já nos dá sem a gente fazer esforço nenhum. Olha só, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você, certo? Você entra lá no Amigos do SEC para bater papo, trocar ideia, né? E a gente vai se desenvolvendo, vai trazendo coisas novas, né? Que eu acho que essa coisa de relacionamento, o que um fala sempre pode acrescentar, sabe, uma moedinha para o outro, né? Uma moedinha de informação, de luz, de sabedoria. E eu acho que isso é bacana, né? Tirar os ranços que a gente tem da gente é importante, né? E, bom, eu vou continuar falando aqui desse assunto, que eu acho que é fundamental. Você imagina que você tem uma vida provavelmente de 60, 70, 80 anos, por aí, né? Estou dando um número aí que pode não valer muito, mas é o que seria a média de vida nossa aqui na Terra, né? Você faz esse percurso e se você dividir a tua vida, né, em infância, adolescência, vida adulta, pensa o quanto você produziu em cada fase dessa vida. Porque com certeza na primeira fase a gente não consegue produzir muita coisa, porque não aprendemos o suficiente, né? Isso é uma realidade, e não temos recursos também. Um adolescente, ele está lá no chakra básico mesmo, com toda a força, com toda a potência, né? E ele não consegue ainda, né, fazer algumas coisas que sejam criativas e possam movimentar as pessoas, porque ele não vai ter condições nem financeiras nem nada. E mesmo se a pessoa tiver condições financeiras, às vezes ela não tem estrutura para fazer coisas boas, né? Porque a maturidade nos proporciona exatamente isso, né? Que eu acho que é assim, se você passar por essas fases de uma forma tranquila, bem assessorada, pode ser por um parente, pode ser pela família, pelos pais, pode ser por qualquer pessoa. Depois, na fase seguinte, você vai viver exatamente o que ela te proporciona, né? Senão a gente fica preso nas fases iniciais da nossa vida, né? Porque teve um sofrimento ou um trauma, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem que sair, deixar isso para trás, né? E acabou. Vamos viver a nossa vida neste momento, agora, né? Com a máxima intensidade, mas para isso nós precisamos refletir, e essa reflexão tem que nos colocar no aqui e agora, né? Senão a gente vai refletir com a cabeça de quem tem 8 anos de idade, e não funciona assim.
Então, pensa nesse percurso de vida. Pensa o que você pode produzir de melhor em cada fase da sua vida. Porque dá para a gente produzir coisas boas, não é verdade? Eu creio que dá. Então, não é para a gente se enganar, não. Mas na infância você não produz muito, na adolescência você está se preparando e pode começar já a produzir coisas, sim, né? Se você dividir aí as nossas fases de vida, eu acho que a gente, a partir da adolescência, já pode ter uma cabeça melhor, já pode começar, né, a fazer coisas que valem a pena. E na fase adulta, o que você faz de verdade? Você consegue chegar na fase adulta? Porque a maioria das pessoas, com toda certeza, elas ficam entre a infância e a adolescência. Ou seja, a idade cronológica física do corpo é uma e a idade emocional é outra. Isso está cheio, né? A gente, é só fazer uma estatística aí que você vai descobrir. Você vai falar, não, mas eu tô bem, eu tô maduro. Então, se você sente raiva, se você agride o outro, você já está regredindo, porque essa é uma fase infantil. Isso é fase infantil, ficar com raiva, né? Ficar com ódio, ficar com medo, né? A gente vai ter medo de coisas reais, mas não emocionais. Então eu penso que uma reflexão nos ajudaria muito para que a gente não ficasse carregando armamentos emocionais desnecessários, porque você vai inventando armamentos emocionais, né? E isso fica atrapalhando toda a linha de pensamento e felicidade que você pode ter na tua vida. Porque a vida pode ser muito bonita, pode ser leve, tranquila, as relações não precisam ter medo, você não precisa se sentir maior ou pior, nada disso. Viver com intensidade cada coisa que está à nossa volta, cuidar de tudo que está aqui para todos, porque o que tem nesse mundo, nesse planeta, está para todos nós. Então, quando a gente senta na frente de uma TV ou vai num cinema e você vê toda aquela guerra, aquela influência super pesada de desastre, de morte, né? Aliás, o que mais tem é guerra com extraterrestres, né? Os extraterrestres horríveis, né? Cheios de armas, também piores ainda, chegam aqui na Terra e a gente fica guerreando. Nós ficamos aprendendo coisa que nem existe, né? Existe extraterrestre? Olha, esse universo é um espaço para todos, e deve ter sim, só que eles não são desse jeito que a gente está inventando aí, né? Eu acho que provavelmente tem alguns aqui vivendo entre nós, e essas consciências, algumas espirituais e outras realmente físicas extraterrestres, estão fazendo coisa melhor do que nós humanos aqui, que ao invés de proporcionar felicidade para nós mesmos, a gente está fazendo essa coisa terrível, né, de destruição. Pensa sobre isso. Você já está na fase adulta, não uma pensada. Para que lado que você vai? Porque é muito comum a gente descer até a fase da infância, o que significa que nós descemos para os chakras mais baixos, para o chakra básico, chakra esplênico e chakra umbilical. Porque é aí onde moram todos sabe, esse período da nossa vida que seria a infância e a adolescência. Nós paramos nesses momentos. Eu diria para você que uma reflexão sobre isso nos levaria a poder questionar e enxergar as nossas produções, né, que são as coisas que a gente coloca aí à nossa disposição o tempo todo. Nós não paramos para pensar sobre isso, não, né? A realidade que a gente tem que viver, que inclui a espiritualidade, inclui bom senso, inclui sinceridade, né? Inclui ajuda ao próximo, inclui um monte de coisas, né? Quando você passa para aquele espaço de submeter o outro, de maltratar o outro, você pode ter certeza que isso é de uma infelicidade muito grande. E é o que eu falei, é uma burrice, né? Porque nós não precisamos fazer isso. Eu acho que uma consciência mais avançada, ela com toda... vou falar com toda certeza, mas com uma certeza muito grande, ela faz coisas que beneficiem não só a ela, né, mas a todos aqueles que estão à sua volta. Isso é fundamental para que a gente faça dessa terra, desse mundo, desse planeta, um local cada vez melhor e não um local tão ruim que nós estamos a cada dia, né, destruindo um pedaço dele.
Nós somos que nem gafanhotos numa plantação, né? A gente vai comendo tudo, destruindo tudo, e no fim a gente vai ter que assistir filmes onde tem cachoeiras, onde tem mar, onde tem tudo que já foi destruído por nós. Então, não é uma boa ideia isso, né? Não acho que seja uma boa ideia. Acho que a boa ideia é a gente começar a trabalhar para o bem, aprendendo mais sobre nós, aprendendo mais sobre a vida e fazendo tudo que a gente puder para que todos sejam felizes. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e a gente se encontra no próximo programa.